A vida é passageira, Deus é o motorista e os pastores vendem as passagens. Eu sou o professor Oclair e eu vi este comentário aqui num vídeo meu, né? Um comentário de um vídeo meu, o vídeo inclusive, qual que é o nome do vídeo? É pessoas que deixam a igreja católica por uma simples razão, né? Deixam a igreja católica por uma simples razão. E aí, alguns católicos vieram comentar, alguns putos da vida, outros entenderam a postura do vídeo, porque a ideia não era atacar a igreja católica, não, era só fazer uma observação, uma contextualização, pelo menos do que eu entendo e do que eu vejo das pessoas saindo da igreja católica. Inclusive até teve católico que observou e falou, não, você está parcialmente correto. Mas teve alguns muito putos da vida, outro colocou, a vida é passageira, Deus é um motorista e os pastores vendem as passagens. Só que se esse católico soubesse que a Basílica de São Pedro foi construída com base na venda de indulgências, talvez ele seja protestante. Mas eu vou comentar sobre isso, então peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque ele é muito importante historicamente. Na descrição do vídeo você vai encontrar um curso de teologia, tá? Então, muito bom. E me sigam no Instagram, Clair Oliveira, tá? Me sigam no Instagram, tá na página inicial do canal aqui. Então vamos começar do começo. Muito se critica o protestantismo, os católicos gostam de criticar o protestantismo, mas eles muitas vezes se esquecem de explicar o porquê que o protestantismo surgiu. Simples assim. Eles se esquecem de explicar. Eles querem falar o protestantismo é uma heresia, é um bando de herege, Lutero é um herege. Só que eles se esquecem de observar o contexto social que se viveu na época, naquele período. Né? Então, você tinha a Igreja Católica dando muito pitaco na questão política. Né? Você tinha muita corrupção, não é? Tinha corrupção, porque antes do próprio Lutero, você teve pessoas como John Wycliffe, John Hus. John Hus foi queimado na fogueira. Né? Ele tinha o salvo-conduto do rei, mas queimaram ele na fogueira do mesmo jeito. Então, o que acontece? No contexto, dentro da frase, né, a vida é passageira, Deus é o motorista e os pastores vendem as passagens, é engraçado que quem fazia isso era a Igreja Católica na venda de indulgências, porque a indulgência ela surgiu num contexto de cruzada, num contexto de que, você faz uma oração ali, tal, num dia específico, ou você faz alguma coisa e você recebe tipo meio que um perdão ali, alguma coisa assim, né? Uma coisa meio que salvação pelas obras. Você faz algo para receber algo, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, isso se tornou comércio. E nós temos o Papa Leão X, que ele queria construir a Basílica de São Pedro. Né? E como é que ele foi construir a Basílica de São Pedro? Ele precisava arrecadar dinheiro, prata. E como é que você adquire prata e ouro? Vendendo algo que você precisa. E o que eles fizeram? Eles começaram o Papa deve ter organizado alguns líderes religiosos e eles começaram a vender indulgência pela Europa. Para quê? Para adquirir dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. A grande Basílica de São Pedro. Ela foi construída vendendo a salvação. Não muito diferente dos pastores que existem ainda hoje, né? Na época de alguns anos atrás, tinha pastor que vendia pedaço no céu. Então, assim, os pastores hoje, 500 anos depois, só estão fazendo aquilo que a Igreja Católica já fez. Mas a questão é essa, é aquilo que o protestantismo se tornou de fato. Me permitam generalizar, porque era essa a visão que eu tinha também de pastores, né? Todo pastor pentecostal é um nó cego do caramba. Essa era a visão que eu tinha, né? Eu me lembro da primeira vez que eu pisei o pé numa igreja evangélica, a pedido de um amigo meu. Fui, vi um cara de terno azul, falando umas lorota.
Eu olhei aquela bagaça, eu falei, mano, esse cara não vai levar R$ 1 no meu bolso. E de fato não levou. E de fato não levou. E, e vi uma baderna, uma zorra, mano. Um show de rock era mais organizado que aquilo. Era nego pulando pra lá e pra cá e falando um monte de asneira e o cara falando. E eu olhando aquela porra toda. Me perdoem os pentecostais, tá? Mas essa foi a primeira impressão que eu tive quando eu era um jovem de 15, 14 anos de idade, que fui a convite de um amigo, pela insistência de um amigo que era crente corintiano ao mesmo tempo. Não sei como isso era possível, né? Não sei como isso era possível, mas tudo bem. Mas hoje ele está nos caminhos do Senhor. Não sei se continua corintiano. Mas, brincadeira essa parte. A gente tá aqui pra se divertir, tá, gente? O que acontece? Basílica de São Pedro, construída à base de indulgência, vendida a preço de prata e ouro. Lutero vê uma bagaça dessa, mano, e dá treta. E aí começa-se o distanciamento também com o catolicismo, né? Lutero ele foi se distanciando do catolicismo ao longo do tempo. Então, a primeira coisa foi as 95 teses, aí ele começou a arrumar treta por causa das indulgências, aí depois ele decidiu traduzir. Aí quando ele traduziu a Bíblia, mano, aí foi o fim. Aí mandaram capar, aí tentaram mandar capar o Lutero, aí tentaram matar o Lutero, mas tudo bem. Inclusive ele menciona, né, que a Basílica de São Pedro ela foi construída com os pecados do povo, né? Quanto mais pecador o povo fosse, mais fácil ficaria de construir a Basílica de São Pedro. Veja que se a gente olha por essa ótica, né, eu estou tentando mencionar aqui que uma coisa que foi pensada de uma maneira até que positiva, a indulgência, uma maneira de sistematizar, fazer o povo orar, ela poucos séculos depois, ela se torna fonte de comércio. Fonte de comércio. E ainda hoje existem as indulgências, tá, gente? Existem as indulgências. Ainda hoje existem as indulgências. Né? Claro que não sei se ainda são como era no tempo de Lutero, porque Lutero viu no período de que o povo estava fazendo isso para dinheiro para construir igreja, usando o pecado do povo para construir igreja. E aí meio que surge o protestantismo nessa bagaça. E aí 500 anos depois você tem alguns pastores, não é a maioria deles, alguns pastores que fazem o quê? Começam a vender o céu, começam a vender um pedaço do céu, começam a vender a salvação. Olha, doe dinheiro, olha, faça isso, né? E isso é exatamente o que deu origem ao protestantismo, né? Só assim, contextualizando, né? Só colocando. Eu me lembro de ter falado pra uma amiga, né? Eu falei assim, brincando pra ela. Ela era da Universal. Eu falei assim, ó. Se Deus é o caminho, com certeza a Universal é o pedágio. Porque, bicho, não tem como você não comparar isso. Não tem como. Você chega nas igrejas, ou qualquer vídeo que você vê de sermão de determinadas igrejas pentecostais e neopentecostais, é o cara pedindo dinheiro, é o Valdomiro Santiago, é o Edir Macedo, é um lutando para pegar mais dinheiro que o outro, né? E isso gera revolta nas pessoas. Isso gera revolta nas pessoas. Assim como gerou revolta nas pessoas lá no final da Idade Média. Ou vocês acham que o protestantismo nasceu sozinho? Ou você acha que um bando de príncipes estavam contentes com a igreja católica metendo uma bedelho na... Não, os caras falaram, pô, nós temos que rachar com isso aí. Aí viram lá o monge agostiniano solitário sendo perseguido. Falou, é nesse que nós vamos colar. É nesse que nós vamos colar. E colaram. É nesse que vamos colar. E colaram. E aí você teve a... Então, quem foi o principal propulsor do protestantismo foram os próprios católicos. Porque o protestantismo foi uma reação à própria licenciosidade, à própria falha, o próprio período, né? Porque a Igreja Católica não foi sempre santa. Existem momentos em que ela, né? Na época de John Wycliffe, se você é católico e não sabe,
existiam 3 homens lutando para ser papas, tá? E um lançava promessas e maldição sobre os outros. Então, promessa se você ficar comigo e maldição sobre aquele que se opor a mim. 3 ficaram. Por isso que John Wycliffe não morreu na fogueira, né? E ele também estava em plena Idade Média, nem sempre dava para queimar todos os caras que fizessem uma opinião. Então, John Hus não teve a mesma sorte, foi queimado em vida. Então, o que acontece? Eu olho para certos católicos, eles desconhecem essa história. Porque é vendido para eles que a Igreja Católica é santa, é isso, é aquilo, né? Que o Papa é perfeito. Tinha Papa que tinha filhos, tá? Tinha Papa que tinha filhos. Nunca te contaram isso? Teu padre nunca te falou? Rapaz. Tá precisando estudar um pouquinho de história. Tá precisando estudar um pouquinho de história, parceiro. Né? Então, eu não vou contar aqui, eu não quero deixar você mais triste, só quero deixar você muito puto. A ponto de que você pesquise. Tá? Então, a questão é, a ideia de que o protestantismo hoje só fala de dinheiro, 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 prosperidade, ela é algo vinda do meio pentecostal. E, eu tenho um vídeo aqui falando sobre a minha visão sobre os pentecostais, tá, gente? A minha visão sobre os pentecostais, ela de certa forma é positiva, porque muitos deles, eles capinaram o mato, eles prepararam o caminho para o nascimento do protestantismo. Então, calvinistas, batistas, vamos lá, adventistas, testemunhas de Jeová, e muita gente aí, muitas outras igrejas devem o seu devido respeito quando tratar de pentecostalismo, porque, cara, as igrejas pentecostais, capinaram muito mato aí, prepararam muito caminho, né, para pregação, né, para discussão em geral, mas isso tá no vídeo lá. Só que os pentecostais, eles têm uma linha, ou boa parte deles, por falarem de cura, de milagres, de prosperidade, você vai ter uma boa quantia deles, boa parte deles, ou alguns pastores meio ligeiros e cabreiros, né, ligeiros e espertos, que vão usar isso para benefício próprio, para ganhar dinheiro, para ganhar poder. Né, não preciso mencionar um, já tá caindo aí, que é o Vardomiro Santiago. Você tem aí o próprio Edir Macedo também, né? E não me venha você que é da Universal. Cara, é só você pesquisar, ou dá ou desce. Silas Maracutaia, outro também, né? Ou dá por amor, ou dá por medo, né? Então, você tem aí esses pastores aí. Eles são a maioria no Brasil. Os pentecostais são a maioria no Brasil. E é natural que, dentre eles, a imagem ruim do papel que alguns fazem queime a grande maioria. Porque essa impressão de que o pastor era tudo safado, sem vergonha, eu também tinha. Eu também tinha. Você pensa que não? Assim como a gente imaginava que todo padre era pedófilo e sem vergonha, a gente imaginava que todo pastor era cego. Essa era a minha visão. Não estou dizendo que é a sua visão, a visão que você tinha na sua... Mas era a imagem que a gente tinha. Porque você, quando, sei lá, você via um pastor na televisão, era pedindo dinheiro. Quando você via no jornal reportagem, era padre pedófilo. Né? Tem até piada sobre isso. Né? Eu tô sendo franco aqui. E um erro é você tentar reduzir a igreja protestante a esses pastores. As igrejas protestantes a esses pastores não cegos. É um erro você tentar reduzir a igreja católica a um pequeno grupo de padres, né? Ou uma grande maioria. Aí eu já não sei. Já existem estudos aí, sei lá. Mas você tem padres, pessoas que se tornaram padres por vocação, por acreditar mesmo, e pessoas que dão sua vida em prol da igreja e da missão da igreja, né? Você tem pessoas. Eu conheço padres super gente boas, pessoas que realmente acreditam, que defendem a igreja. Eu também conheço pastores super sinceros, que também acreditam,
tentam levar o evangelho e tá tranquilo. Mas no meio deles tem aqueles safados sem vergonha. É mais ou menos quando a gente fala em skinhead. Se eu falar skinhead aqui, nossa, gente, quando a gente fala em skinhead, o que você imagina? Um cara 2 metros de altura, branco, com uma suástica tatuada na cabeça que quer bater em todo mundo. Não é não? Aí você volta pra história, você descobre que os primeiros skinheads, lá em 69, eram jovens brancos e negros que raspavam a cabeça e escutavam reggae. Imagina lá, um negão sentado no bar, tomando cerveja com um brancão, falando de futebol e escutando Night Roots. Uou, Night Roots, reggae, power chegou. Uou, Night Roots. Ou escutando lá o Planta e Raiz, né? Longe de casa, há quase uma semana. Era isso que os caras escutavam. Só que com o passar do tempo, o negócio foi ficando mais violento. Eu tenho um canal do YouTube, meu canal chamado Adolfo. Eu tenho um canal no YouTube, Adolfo Clay, que eu comento bastante sobre movimento skinhead, origem do movimento skinhead, movimento punk. O negócio se degringolou, ele se perverteu e hoje... Mas é por causa do quê? De meia dúzia de cara que põe... sai na rua com uma caveira, com uma suástica na cabeça, batendo em todo mundo. E é essa a imagem que vendem do skinhead, que é uma pequena representação. A mesma coisa acontece com os pastores, que são representados como os nós cegos, os sem vergonha, porque essa é a imagem que é vendida, a mesma coisa aos católicos. Menciono aqui, por exemplo, um jogador de futebol. Você tem lá o Rivaldo. Rivaldo foi um grande jogador, assim como Ronaldo Fenômeno e Romário. Foi um jogador desse período. Só que hoje todo mundo lembra, em geral o pessoal lembra de quem? Do Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, né? Lembra do Rogério Ceni, mas não se lembra do Rivaldo. Por quê? O Rivaldo era um cara mais tranquilo, ele não era de festa, ele não era de treta, jogou em grandes times, ajudou na seleção. Cara, o cara ele jogou de igual para igual com o Ronaldo Fenômeno em 2002, na grande Copa que a gente se tornou pentacampeão. Mas a mídia não fala muito dele. Por quê? Porque ele não é treteiro. Agora, do traveco que o Ronaldo pegou quando era corintiano, quando ele tava no Corinthians, todo mundo lembra, pô. Entendeu? Então, a gente se lembra das coisas ruins que acontecem. A mesma coisa, como eu disse, a gente se lembra dos católicos, dos padres pedófilos, dos crentes, dos pastores que só gosta de dinheiro, né? Dos crentes que só gostam de dinheiro, do skinhead nazistão, e do cara que pegou do grande jogador que pegou um traveco. Entende, bicho? Então assim, você pode fazer 1000 coisas boas, você só vai ser lembrado pelo que você fez de errado. Na sua família, na sua escola, no seu trabalho. É isso que vai acontecer. Você trabalhou 10 anos certo. Você cometeu um errinho, bicho. Vamos lembrar. A mesma coisa com a Igreja Católica, a mesma coisa com os protestantes. Só que saibam que esse papo de vender salvação não começou com o protestante, não. Esse papo de vender salvação começou com os católicos. E os protestantes começaram a levar 500 anos. Levaram 500 anos para aprender a fazer isso também. Tristemente, levaram 500 anos. E nós chegamos. E logo na minha vez de virar crente, os caras aprenderam a fazer isso. Né? Logo na minha vez de ser crente. E aí? Qual que é a consequência disso? Simples. Tonelada de desigrejado. Pessoa desanimando a fé. Pô, eu tenho um amigo que o cara é um estudioso tremendo. Tá desanimado porque toda igreja que ele vai é o Monet falando mais alto. É o Monet falando mais alto. Né? É o Monet, é o dinheiro falando mais alto. Então o cara tá literalmente assim. Não só esse motivo, outros motivos também. Mas ele tá desanimado com a igreja em si. Não com a fé, com Cristo, mas com o sistema. E é um cara que estuda bastante. Tem mais livro do que eu, inclusive. Tem mais livro do que eu. Entende? E é triste a gente ver isso. Por quê? Por causa da corrupção humana. Aquela mesma corrupção que atingiu a Igreja Católica na Idade Média,
que gerou a Reforma Protestante, a mesma coisa que está acontecendo hoje, ou que já acontece há algumas décadas com esse negócio de teologia da prosperidade. Então, essa corrupção ela gera efeitos catastróficos. Dentro da Igreja Católica, informo aqui vocês, surgiu um movimento humanista, que é o Erasmo de Roterdão, que editou, que foi um cara que tentou voltar, ou tentou questionar a questão das próprias indulgências, do que o caminho que estava se tomando. Então, dentro da própria Igreja Católica, já tinha meio que se criava esse anticorpo, né, para combater essa corrupção. Né? Lutero mesmo, quando ele foi para um dos lapsos que fez ele rachar com a Igreja Católica, foi quando ele estava subindo as escadarias, né, de uma determinada igreja lá na Itália, que ele foi, acho que foi ver o Papa, alguma coisa assim. Ele olhou pro lado e viu o padre italiano lá com uma puta, mano. Ele ficou doido. O cara ficou doido, velho. Ficou doido. Eita porra, mano, me segurando aqui, o cara lá, pá, só na diversão, velho. E ainda dava uma indulgência ainda. Pra puta, cara. Sacanagem. Não é não? Você quer que o cara fica como? Nossa. E eu quero que me perdoem por coringar aqui. Coringando aqui um pouco. Me perdoe por estar nesse ponto. Mas imagine a pessoa com um pouquinho de senso crítico. Ela estuda um pouco sobre isso. Ela estuda um pouco sobre protestantismo. Para onde que ela vai? Para onde que ela vai desembocar? Para onde que ela vai desembocar? Então a própria corrupção institucional e a corrupção das pessoas que vivem em volta disso gera o quê? Gera um fator reativo. Gera um fator reativo. Por isso que dentro do movimento pentecostal você tem várias igrejas. Por quê? Uma igreja se torna corrupta, outra sai. Ou uma igreja está caminhando certo, o corrupto sai e forma a igreja dele. Então vai se espalhando pelo mundo e assim segue. E assim segue. É natural esse desenvolvimento, esse rachar, essa... Entende? É isso. Então, você católico não acha que a igreja é santa. Você protestante? Não pense também. Não pense também que é tudo mil maravilhas. O ser humano é corrupto, o ser humano é mau. Ponto. A questão é, qual é a consequência? Me lembro de um texto bíblico que Jesus fala, aquele que fizer escandalizar um desses pequeninos, é melhor que ele coloque uma mó no seu pescoço e se lance no mar. Mó era uma pedra para moer, né? Para moer grãos. Uma pedra de, põe lá 100, 200, 300 quilos que o cara tinha que colocar no pescoço. Era melhor que ele colocasse o pescoço e jogasse no fundo do mar. Melhor que ele fizesse isso. Porque no dia do juízo. Então todos os corruptos vão perecer no dia do juízo final. A nossa justiça está no Senhor. E eu estou falando aqui se você tem igreja, se não tem igreja, se você é católico, se você é protestante, nisso nós concordamos. O juízo vai ser guardado pelo Senhor. É Ele que vai julgar. Os vivos, os mortos, é Ele que vai julgar. Então, só que existem pessoas que elas não têm a maturidade, ou elas não têm estômago para olhar a corrupção e falar, porra, cara, isso é de um ser humano. Porque ela também não quer fazer parte, ela também não quer sustentar. Errados não estão, se olhar por esse ângulo. E é isso. O que a gente pode fazer é se apegar a Deus e seguir em frente. E aquilo que Lutero combateu 500 anos atrás, de certa forma, é o que alguns hoje fazem. Porque pisam na imagem do protestantismo. Assim como você tem aquelas más pessoas que pisam na Igreja Católica, na imagem que a Igreja Católica tenta passar. Veja, esse vídeo não é uma crítica a uma determinada denominação, assim como o vídeo anterior não foi uma crítica aos católicos. Qualquer pessoa com 2 neurônios que assistiu o vídeo sabe, percebe muito bem. Foi uma observação, uma leitura, uma análise, que eu não sou o primeiro a fazer isso, outras pessoas já fizeram. E ponto. Né? Pode ser limitado até certo
momento, mas explica muita coisa, né? E é isso, apenas um recorte. Existe muita coisa, muito mais coisa a ser estudada, mas não pense que a Santíssima Igreja Católica, ela é feita por homens. Homens são Homens são cruéis, homens são pecadores, homens são moldados pelo pecado. Igrejas protestantes, mesma coisa. Aí, rapaz, o que você tem de notícia? Tem mil fitas, tem até a fofoca gospel. Não quero transformar esse canal nisso, mas preciso comentar e trazer isso à baila para que a gente seja melhor, para que a gente pense de maneira melhor. Veja, eu também sou um pecador que preciso da redenção de Jesus Cristo, preciso melhorar a cada dia, mas, né, a gente às vezes também não pode tapar o sol com a peneira. É isso. Um abraço, tamo junto, campo batalha. Deus abençoe vocês. Curso Teologia na descrição do vídeo e caso alguém queira me ajudar, compartilhe esse vídeo, faça uma doação, o Pix está na descrição. Caso queira conversar comigo, só falar comigo no Instagram, eu Clair Oliveira. E tamo junto. Um abraço e fui.